igreja cheia, com a igreja vazia, Deus se faz presente. E Deus não olha para a quantidade, Deus olha para a qualidade do culto que você está adorando e prestando a Ele. Quem veio prestar um culto a Deus aqui na igreja? Amém? Então adore a Deus, glorifique o nome do Senhor, dai glória, dai aleluia, bate palma. Isso é importante. Vou dar algumas oportunidades, amém? Vamos ouvir nosso irmão Davi fazer aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Receba o servo de Deus com palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória ao Senhor Deus. Vou cantar um hino da harpa, amém? Glória a Deus. Bastante conhecido, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Ministramos o louvor, amém? Vamos ouvir a nossa irmã Rosária, ela está com
Senhor colocar no seu coração. Receba a serva de Deus com palmas bem alegres para Jesus. Cumprimento a amada igreja, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu fiquei até feliz na hora que eu cheguei aqui, né? Lá de fora, escutar a voz do irmão Paulo. Senhor, glória a Deus. A gente sente falta, né? Do nosso pastor. Igreja, mas eu quero falar com a igreja. Ontem foi o culto, né? De louvor aqui à noite. Irmãos, como que é importante essa porta estar aberta, irmãos. Em pleno culto de louvor, um casal, né, irmão Cláudio, participou conosco aqui à noite e foi uma bênção, irmãos. Eu quero falar com a igreja, sim, a importância da igreja, né, está aberta. Tinha pouquinhas pessoas, mas o principal estava aqui, que era Jesus. Né, irmãos? E eu também, em casa, o senhor falou comigo assim, vai para a igreja. Aí eu, rapidinho, cheguei aqui na igreja. Assim, certos problemas, irmãos, às vezes não dá para a gente vir, mas Jesus é Ele que nos traz, amém? Eu vou louvar um hino, quem souber me ajuda, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata, o ouro, o mundo inteiro. É pouco demais o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo, com fome, pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é culpado. Tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor. Aleluia. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu. Como podemos ficar de braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos morreu? Aleluia. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. E assim agradecer a rica oportunidade, irmão. Aleluia, é verdade. A alma, né, custou
custou muito caro, custou preço de sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos estar ensaiando aqui agora com a nossa irmã Neila, né, o hino que nós vamos estar cantando. A igreja vai estar adorando a Deus no dia da festividade, dia 26 de novembro. Estamos aqui, queridos ouvintes, aqui na festividade, o 34º, né, ano em que essa igreja pentecostal Deus e Amor se encontra na região do bairro Nova Vista. Começou ali na Rua Estância, né, foi para a Rua Americana, depois Lundes Ferreira, depois aquela Estância, Lundes Ferreira, Americana, e agora aqui na Rua Porto Seguro, né? Então esta igreja já tem bastante tempo que está nessa região, e nós estaremos aqui fazendo festejando o nome do Senhor, alegrando na presença de Deus, que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos receber a nossa irmã que vai estar ensaiando juntamente com a igreja. Receba a serva de Deus com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus, amém? Irmãos, aí nós vamos estar ensaiando de novo, só para lembrar os irmãos, todos nós cantamos as partes marcadas de verde, ou então que vai estar escrito na pasta assim, todos, tá bom? Aí a parte que não está marcada vai ser o irmão Luiz Filipe, amém? Vamos começar. Assumindo a missão, o plano do Senhor.
disponibilidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Venha também, ouvintes, participar conosco da grande festa, dia 26 de novembro, a partir das 18h30. Até aqui nos ajudou o Senhor, festa da igreja. Amém? Irmãos, tem que soltar a voz, irmãos, viu? Tem que soltar a voz, cantar, ficar cantando para dentro, não adianta, tem que soltar a voz mesmo, entendeu? Mesmo errando, não tem problema não. Nós estamos ensaiando. Ensaio é assim mesmo, ensaio, quando você está ensaiando, você está se preparando para você poder cantar o mais perfeito louvor. Amém? Irmãos, sem perda de tempo, vamos receber o servo de Deus, que vai estar trazendo uma palavra do coração do Senhor para o nosso coração. Depois a nossa irmã cooperadora Raquel vai estar orando pelos dons espirituais. Amém? Receba o servo de Deus com palmas bem alegre para Jesus. Mais alegre as palmas, mais alegre. Sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus, aleluia. Os que acompanham pela live, que a paz e as bênçãos do Senhor também alcancem a sua vida, a sua casa, o seu lar, amém? Glórias a Deus, aleluia. Sem perda de tempo, vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis 26. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 26. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Deus. Hoje é o 18º elo da campanha, vitória em tempos de crise. Aleluia. Gênesis capítulo 26. Primeiro livro da Bíblia. Glórias a Deus. Aleluia. 18º elo dessa campanha. Que a minha família, a minha esposa e meus filhos já receberam bênçãos nesta campanha. Glórias a Deus, aleluia. Todos encontraram, irmãos? Gênesis 26, do verso 17 ao verso 22, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Então Isaac partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaac a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, em que os filisteus lhe haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso se chamou Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote. E disse: agora o Senhor nos deu lugar, cresceremos nesta terra. A igreja pode saltar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Esta passagem dos poços nos dá uma lição, nos traz uma lição de perseverança, de persistir, de perseverar, insistir. Coisas, qualidades que o nosso adversário tem de sobra. Que o nosso adversário tem de sobra para destruir, para acabar, para matar e para roubar. E que nós deveríamos ter essa perseverança, essa resistência, persistir também. E que não temos, principalmente
muitos da geração de hoje. E nós vemos aqui na palavra de Deus um exemplo de que Isaac, depois da morte de Abraão, ele teve que agora, por conta própria, seguir o seu próprio destino, os seus próprios pés, a sua trajetória. Porque quando estava sob a tutela do pai Abraão, as coisas estavam fáceis. Mas agora era ele e Deus, e ele tinha que assumir a responsabilidade. E o texto que acabamos de dizer, que acabamos de ler, Isaac cavou novamente os poços que o seu pai Abraão havia cavado, lá em Gênesis 21, 30. Só que por um período os filisteus tamparam os poços. Por inveja, Abraão cavou com a força do seu braço, com a ajuda de seus funcionários, e descobriu a água, e estava usufruindo da água. E os filisteus, que não cavaram, que não tiveram trabalho de cavar, simplesmente por contenda, jogaram pedra no poço. Se nós não bebermos, ninguém bebe. E aí ninguém usufruiu da água. Passados muitos anos, Isaac, já que agora eu tenho que assumir essas terras, então ele destampou, descavou novamente os poços. Só que os moradores de Gerar viram os poços tampados. Todo mundo sabia que ali tinha um poço tampado, e que naquele poço tinha água. Mas tirar as pedras, descer lá, arrumar um jeito, quem é mais magrinho aí, meu filho? Você que entra no buraco aí, essas coisas assim, arruma a corda, faz uns negócios aí e tira essas pedras. Não, ninguém quis. Então Isaac assumiu um trabalho árduo e, por que não, perigoso, e destampou os poços. E estava usufruindo destas águas. Agora que o poço estava muito bem, obrigado, as águas limpinhas, já que se estabilizaram, agora eles reclamaram: não, isso aqui está nas nossas terras, é nosso. Isaac poderia brigar, Isaac poderia contender, e teria motivo de sobra, porque os próprios moradores de Gerar viram o poço tampado, entupido de pedra, não fizeram nada, mas eles queriam briga, eles queriam confusão. E o texto vai nos dizer que Isaac deixa aquele poço e cava em outro lugar, aonde não tinha poço. Estava fácil, era só desenterrar. Isaac foi para uma coisa mais difícil, começar do zero, cavar. E novamente o texto vai nos dizer que eles reclamaram o poço e tomaram. Isaac poderia, não, agora já é demais, aí também já é abuso, vamos para a espada. Isaac deixa para lá. Isaac levanta a sua tenda, pega o seu povo e vai para uma certa distância. E o texto no verso 22 nos diz que partiu dali e cavou outro poço a uma certa distância. E eu vou pegar esses 3 poços para servir de lição espiritual para a nossa vida, para servir de lição, por que não, profissional para a nossa vida. E a aplicação da palavra de Deus, ela sempre é para toda a área da nossa vida. Ela é para toda a área da nossa vida. Pessoas que só querem facilidades. Eu não cavei, mas na hora que tiver tudo bem, eu vou lá e reclamo. Já viu aquele ditado que depois da onça morta, todo mundo vai lá e tirar foto, né? Ainda mais agora com essa zona do selfie. Está morto? Tá? Confere se está morto. Está morto, né? Ah tá, agora eu vou tirar a selfie. E aí ele escreve: uma onça por dia, um leão por dia. Tudo falso. Isaac, acostumado com dificuldade, embora ele vivendo em um ambiente de riqueza. Por que um ambiente de riqueza? Porque Deus havia prosperado Abraão grandemente. Então Isaac, até na dificuldade, ele já tinha riqueza acumulada. Não precisaria trabalhar nunca.
rica devido ao seu dinheiro, devido ao seu ouro, né? A sua prata, os seus animais. Mas a água, independente da quantidade de ouro que ele tivesse, não ia beber ouro, ia precisar da água. Então, naqueles tempos, a água era muito mais importante do que tudo. Se quer viver, quer sobreviver, quer conquistar alguma coisa, quer progredir, prosperar em alguma coisa, tinha que ter água por perto. Caso contrário, não tinha. Bom, ainda mais em região de deserto, aonde não se chovia com frequência, e chovia muito pouquíssimos dias do ano, era obrigatório procurar cavar poços até achar água. E muitas das vezes, o lugar, a pessoa procurava morar, era onde tinha água. Se não tivesse água, não ia adiantar. Não ia adiantar ter tantos hectares de terra se não tivesse água. Tu vai morrer aí. E às vezes era melhor ter um pedacinho próximo aonde se tinha água. O texto aqui vai dizer que depois que reclamaram que Isaac, por contenda dos outros contra ele, ele vai para um lugar confiando em Deus e não brigando com suas próprias forças, procurando com seus próprios méritos, na sua razão, às vezes, abrindo mão da razão, abrindo mão de muitas das vezes estar certo, né? Não, eu estou certo, eu vou brigar por esse poço. Foi meu pai que cavou, eu desentupi, é meu 2 vezes, é meu porque era do meu pai, e é meu porque eu cavei de novo, então é meu 2 vezes. E poderia brigar, mas nessa briga, vai que morre, vai que é ferido, vai que perde um braço naquela época de espadas. Então Isaac, confiando em Deus, Aleluia. desentupiu um poço. Vocês estão reclamando? Fica, eu confio no meu Deus. Ele cavou outro poço, tomaram dele, falou: vamos embora, porque aqui tem ladrão de bênção demais. E Isaac saiu, foi para um lugar aonde os seus inimigos, aqueles que queriam roubar as águas, não iriam. Por que não iriam? Porque aquelas pessoas queriam facilidades, queriam sua facilidade. O primeiro poço estava lá, todo mundo sabia, estava cheio de pedra. Ninguém, todo mundo com dificuldade, todo mundo passando necessidade. Poxa, tem um poço aqui, a gente sabe que tem anos e anos que esse poço dá água, só que está cheio de pedra, mas ninguém desentupia o poço, porque ninguém de Gerar queria passar por dificuldade, não queria ter trabalho, melhor dizendo, só queria facilidade, e com isso roubou 2 poços de Isaac. Isaac se afasta. Eles não foram atrás de Isaac no 3º poço, porque eles estavam distantes e eles queriam comodidade. Ah, não, a gente vai lá, o poço é lá longe. Se a gente for, a gente vai ter que trazer peso, cântaros cheios. Ah, não, vamos ficar só com esses 2 aqui, deixa Isaac para lá. Mas aqui, irmãos, aqui veio o aprendizado espiritual que a palavra de Deus nos ensina. Persistir, perseverar, ter resistência, não desistir, não desanimar. Porque águas, vamos dizer assim, naturais, proporcionado pela chuva, nos ambientes chuvosos, todos tinham, só que era pouca, e não era o suficiente para viver. Imagina numa região de deserto, você precisar depender somente da água, da chuva, nos poucos dias do ano que chovia. Quando acabasse, estava morto, né? Porque sem água, então não dava para depender só das facilidades, que a água da chuva, que você não precisa fazer nada. Não é garantido a água da chuva? Chove menos, chove mais, tem anos que chove menos, chove mais, mas chove. Concorda? Então a água da chuva é garantida, essa aí está fácil. Só que no caso aqui, na região do deserto, era pouca. Era poucas vezes no ano, então não dava para depender dessa facilidade. Era necessário, era obrigatório até, por sobrevivência, para ter uma comodidade, para ter progresso, para ter prosperidade dos animais nas plantações, tem que cavar, vai ter que encarar.
vou usar as ferramentas de hoje que os irmãos conhecem, vai ter que pegar a enxada, a picareta, a pá e cavar, não tem outra opção. Tem força? Cava. Não tem força? Chama 2, 3, mas tem que cavar. E isso mostra resistência, perseverança, insistência. E aqui é que está a diferença das pessoas que realmente são abençoadas e das que não são. Porque Deus é por sua graça e por sua misericórdia que Ele tem abençoado o seu povo. Mas Deus recompensa, Deus dá o galardão àquelas pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Isso sim, Deus honra essas pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Aqueles que às vezes só querem usufruir da bênção do irmão. Opa, o pastor da igreja é abençoado, Deus vai abençoar ele. Uma beirada de bênção vai sobrar para mim. Você vai viver só das beiradas? Enquanto que Deus tem a mesa cheia, farta, e Deus quer você nessa mesa sentado para receber essas bênçãos, não por causa do pastor, não por causa do profeta, mas sim por causa dele, direto dele. Por isso que Isaac, mesmo sendo dono daquele primeiro poço, que Abraão lhe havia cavado, ele abriu mão, porque ele sabia que a questão, o poço não era importante, o importante era que estava no poço, que era água, e aquele poço não era o único lugar que tinha água. Isaac sabia que por baixo da terra, na profundidade, tinha água. Então, para ter paz, para ter sossego e tranquilidade, ele abre mão de um poço, vai para outro lugar, porque ele sabe que também tem água. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí ele vai adquirindo experiência, coisas que aqueles moradores de Gerar não tinham. Viviam dependendo do tempo das águas da chuva, viviam à custa dos outros. Tá bom, enquanto Isaac estava lá, eles foram beneficiados, mas agora Isaac saiu. Só que quem tinha realmente a bênção de Deus, por pagar o preço, era Isaac. Quando Isaac se retirou, Gerar deixou de ser abençoado. Isaac continuou a sua luta, a sua persistência. E aqui no 22, ele cava um poço e os inimigos não vão atrás dele. Os roubadores de bênção, os roubadores que só querem facilidades, não foram atrás. Isaac então teve paz, ele teve a tranquilidade e prosperou naquele lugar. Mas ele adquiriu a experiência da persistência, de insistir em que o objetivo não é o poço, mas é a água. Pode roubar o poço, mas a água que vai, ela corre, ela está ali, ela está cá. Então eu vou atrás da bênção, o objetivo. O objetivo é a bênção, não é o lugar. E aqui está uma grande lição para nós, que muitas das vezes, e a maioria das pessoas, e quem não quer, eu também gostaria de ter as bênçãos mais fáceis, sem ter que pagar preço, sem ter que orar, sem ter que buscar. Ah, meu Deus, eu podia estar lá em casa agora sendo abençoado, do mesmo jeito que eu estou aqui. Pois é, Deus tem bênção para todos. Amém. Mas tem bênçãos, igrejas, que não adianta o pastor determinar. Não adianta. Tem bênçãos que não adianta o profeta chegar ao céu determinar. Tem bênçãos que você só vai ter, que nós só vamos ter quando nós começarmos a cavar. É verdade. Porque nós é que temos que cavar. Oh, glória a Deus. Nós é que temos que buscar a experiência com Deus, a comunhão com Deus. Porque isso será bênçãos pelo nosso esforço, não pelo esforço dos outros. Isaac, por ver que o seu pai Abraão tinha cavado, ele sabia que tinha água. Essa região aqui tem água. Estão brigando por causa do poço, beleza, fica com o poço. Eu sei aonde que está a água. E por isso que ele vai abrindo mão, porque ele está à procura de paz. Ele não está preocupado com o poço. Ele sabe que ele não precisa do poço propriamente dito, ele precisa da água que está no poço. Então, em nome da paz, da tranquilidade, visando somente o que Deus lhe havia prometido, ele procura a paz nos lugares e vai cavar. Puxa, vai cavar?
Cava uma vez, cava 2 vezes, cava 3 vezes, cava quantas vezes for necessário. Porque Isaac sabia que ele precisava da água. Que não ia adiantar a quantidade de ouro que ele tinha já com ele, a quantidade de gado que ele já tinha com ele. Se ele não cavasse, ele perderia o gado. Porque o gado não bebe ouro, o gado não bebe prata. Então ele precisaria, ele sabia. E olha que interessante, o ouro que ele tinha, o seu pai conquistou, mas a água que era de graça, ele tinha que trabalhar por ela, que era cavar. O que muitas pessoas não entendem é que às vezes querem ficar só nas bênçãos mais fáceis. Aquela bênção que Deus dá para todos, independente se crer nele ou não. Por exemplo, a bênção da fartura na terra. Se você crê em Deus ou se você não crê em Deus, não faz a diferença. Quando você plantar, a terra vai produzir o alimento e você vai colher, mesmo não crendo em Deus. Essa é a bênção da terra que Deus dá para todos. A bênção do sol, da chuva. Mas há um tipo de bênçãos que você vai ter que cavar. Não adianta pedir o pastor para orar. Não adianta pedir para o profeta que revela tudo. Vai ter que cavar. Porque é cavando que você vai ver o quanto é difícil para conseguir aquela bênção específica. Aquela bênção que realmente vai fazer a diferença. Aquela bênção que realmente vai ser vida na sua vida, que vai produzir resultados, que vai produzir conquistas, que vai produzir vitórias, porque aquela bênção que você vai adquirir no decorrer do tempo, experiência com Deus, confiança em Deus, porque Isaac aprendeu. Quer brigar pelo poço? Não é brigar, eu sei onde é que está a água. Aleluia! Glória a Deus. É verdade. E os outros ficavam lá brigando por causa daquele poço. E Isaac estava tranquilo com outro poço. E por cavar poços e mais poços, ele adquiriu experiência de onde a água está. Aleluia! Glória a Deus. De onde a água está. Quem procura só bênçãos fáceis de se encontrar, e não estão errados, mas quando chega a adversidade, quando a bênção fáceis não vem, ele não tem perseverança, ele não tem resistência, e espiritualmente ele pode até morrer. Por exemplo, quando tem gente que quando fica semanas, meses sem ser revelado na igreja, meu Deus, o que está acontecendo? Jesus não está vivendo mais não? Jesus me abandonou? Ele começa a dar uns treinos, vou usar a palavra uns treinos, que é mais bonito. Ele começa, mas o que está acontecendo comigo? Não fui revelado hoje, ó, 2 irmãs orando, 7 pais, e ninguém não fui. Por quê? Está acostumado com bênçãos fáceis. O que é bênção fácil? O Senhor, pela sua graça, sem eu fazer nada, porque Ele é misericordioso, porque Ele amou, presta atenção para não distorcer a palavra, porque Ele amou, porque Ele é misericórdia, Ele livra ali, livra cá, bênçãos que vêm se a gente orar, se a gente pedir. Então eu vou usar essa expressão de bênçãos fáceis, elas não são ruins, não é errado, mas aquela bênção que eu tenho que pagar o preço, eu vou ter que pagar o preço. Não adianta pedir a irmã Raquel que Deus revela ali, para ela revelar a minha vitória. Porque se eu não cavar, se eu não buscar, ela vai orar e Deus não vai fazer nada. Deus não vai falar nada. Porque Deus não quer falar naquele requisito com ela. Deus quer que eu cave, vai cavar. Eu quero com você. Eu uso ela, eu uso ele. Mas eu também quero usar você. Eu falo com ela, eu falo com ele. Mas eu também quero falar com você. Eu não penso para ela, eu penso para ele. Mas eu quero que ele pense com você também. É por isso que é necessário cavar. É nesse sentido. Por isso que quem realmente busca e persevera insistentemente nas bênçãos de Deus são aqueles que alcançam as bênçãos maiores. As bênçãos maiores. E não tem outra receita. Não adianta daqui eu determinar, ó, só vai chover, bênção grande. Se você não cavar, meu filho, não adianta. E essa lição que a palavra de Deus aqui nos ensina nesses 3 poços.
Isaac precisou cavar 3 para ter sossego, para que a prosperidade, para que a bonança chegasse, para que a paz. Porque não ia adiantar Isaac brigar, por exemplo, ele tinha todo o direito, se ele brigasse pelo primeiro poço que Abraão havia cavado e que ele havia desentupido, se ele continua, eu vou ficar, porque foi papai que cavou, eu desentupi, é meu, nós vamos brigar. Quando é que Isaac teria paz? Quando é que Isaac teria sossego? O que Isaac conseguisse, prosperasse, os moradores poderiam roubar-lhe. Isaac não teria paz, ele não teria tranquilidade. Então ele inteligentemente, com base na experiência de seu pai, papai dava banho lá em Ur dos Caldeus, Deus mandou tirar ele, Deus tirou ele de lá e mandou ele andar. Quando a gente obedece Deus, tem coisa boa. Aleluia! Por isso que ele não quis duplicar com os moradores, porque eles estavam acostumados com facilidades. Isaac já, por mais que ele vivia na riqueza proporcionada pelo seu pai, ele tinha experiência e havia presenciado que quando uma pessoa busca a Deus e realmente obedece ao Senhor e luta por aquilo, Deus tem coisas maiores. É essa a reflexão para nós essa noite. É necessário cavar. Quando todos os seus parentes dizem que você não vai conseguir, continua cavando. Continua cavando. Não é os seus parentes que vão te dar a bênção. Eles estão querendo roubar a sua bênção. Eles estão querendo roubar o seu ânimo, a sua força, para que você fique fraco e não lute. Mas continua cavando. E às vezes, até mesmo dentro da igreja, alguém diz que você não vai conseguir, ou às vezes, em casa, uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito querida, que você tinha certeza que ele ia te ajudar, e é a pessoa que está dizendo que você não vai conseguir, é a pessoa que está querendo roubar o seu pulso, que você já cavou. Não desista disso, porque a igreja, Deus honra aquelas pessoas que pagam o preço. E a gente presencia muito que às vezes o ímpio, que não acredita em Deus, que às vezes não está na igreja, mas são pessoas que pagam o preço em seus objetivos e conquistam. E muitas das vezes nós acomodados, achando que Deus vai dar todas as bênçãos, e a gente não recebe nem a metade, porque tem bênçãos que nós vamos ter que cavar. E olha que interessante, para cavar esses poços numa região do deserto, não era poços rasos não, tinha que cavar profundamente. Então vai depender de regiões. Era questão de 30 metros, 40 metros, 50 metros, até achar os lençóis de água. Então era trabalho. O sujeito, quando estava lá no fundo, já estava tudo escuro. Quando olhava lá, viu um clarão, porque era a profundidade. Mas ele dependia disso, ele tinha que cavar. Ele corria o risco de muitas das vezes o terreno ceder e ele morrer soterrado. Tinha um risco. Mas se ele não o fizesse, ele também morreria de sede. Então ele não tinha opção, ele tinha que lutar ou lutar. E era assim que eles conseguiam vencer. Nem sempre, irmãos, as bênçãos de Deus, e olha que a mensagem às vezes não é assim agradável aos ouvidos, mas refletindo a luz da palavra, vai nos trazer perseverança e vai nos ensinar a perseverar na bênção que estamos buscando. Porque às vezes, nem sempre, e na maioria das vezes, contra-gota, né, Senhor? Já para perder a minha vitória, mas parece que eu estou pingando cada dia sobre uma gotinha da minha vitória. Pois é, à medida que vai cavando, você vai chegando mais próximo da água, não é? Quanto mais você aprofunda, mais próximo você está da água. Porque era assim que Isaac tinha esse conhecimento. Está o quê? 10 metros? Não chegou, não. Vamos cavando, meu filho, vai cavando. Na hora que você cansar, você sabe que eu desço. Ô Isaac, são uns 50 metros. Não parou, porque não achou a água, então tem que cavar. Enquanto a vitória não vem,
não podemos desistir. Enquanto não recebermos o que estamos buscando, não dá para desistir, porque não adianta. Isaac não seria recompensado se ele cavasse um poço, por exemplo, de 40, 50 metros, e se não achasse a água, e se ele parasse, todo o esforço era desnecessário. E ele não ia ser recompensado. Ó, já que você cavou 40, eu vou botar aqui uns 1000 litros de água, sabe se ele não ficar? Não! Enquanto ele não achasse os lençóis freáticos, enquanto ele não achasse a água, não estava garantido, tinha que cavar. E é isso que nós precisamos entender acerca das coisas de Deus. Às vezes queremos que o irmão consagrado, o vaso, de preferência o pastor, que está à frente do trabalho, que ore para que a nossa vitória chegue, mas Deus não quer só ouvir a voz do pastor, porque Deus já está ouvindo porque ele tem orado. Deus quer ouvir você. É verdade. Deus quer ouvir nós, e enquanto não orarmos, Deus não vai fazer. Porque Deus sabe que tem 10 pessoas orando, mas Ele quer aquele que não ora, passe a orar. É verdade. Então a vitória na sua vida, é você que vai ter que pagar o preço, não sou eu. Eu pago o preço na minha. Precisamos entender isso. Porque aí sim, irmãos, as maiores bênçãos, aquela bênção que realmente precisamos, ela chegará até nós. Aqui para nós, moradores de Belo Horizonte, você, o alcance aqui será do Brasil, está até realmente fácil esperar pela chuva, né? Quando chove, às vezes a água, dá para fazer a reserva, mas naquele tempo não tinha nada disso. Se quisessem facilidade, esperava o tempo da chuva, que era pouquíssimo, e não era o suficiente para eles sobreviverem. Quem realmente quisesse grandes coisas, independente se acreditasse ou não na água, tinha que cavar, porque achava ela ali embaixo. Persistência, Deus. Perseverança. Esse é o segredo das grandes vitórias. Esse é o segredo das grandes conquistas. Persistir. Não olhar para a direita e não olhar para a esquerda, porque as vitórias virão. Amém. Em Romanos 5, se eu não me engano, 3 e 4, a Bíblia fala que a tribulação possui perseverança, possui experiência. Vai nos dizer assim: e por mais que nós estejamos não vendo a luz no fim do túnel, eu não preciso ver o túnel, eu não preciso ver a luz no final dela. Às vezes temos que cavar, porque sabemos aonde a bênção está, e as nossas bênçãos, ela está na mão de Deus. Então isso quer dizer que temos que perseverar na presença do Senhor, temos que perseverar na comunhão com Deus, acreditar em Deus. Meu Deus, está todo mundo falando que eu não vou conseguir, mas eu ainda não ouvi a tua voz. Eu só vou parar se o Senhor falar que é para parar. Se o Senhor falar que não é para parar, eu vou continuar. Aleluia! Para, mas eu vou obedecer a tua voz, Senhor. É disso que nós precisamos entender, porque a voz de Deus é que vai decidir na nossa vida. É a voz de Deus. Se Deus falar sim, é sim, ainda que todos digam não. E se Deus falar não, é não, ainda que todos digam sim. Por isso que nesse contexto, para a nossa vida hoje, esse cavar é continuar a nossa insistência e perseverança em Deus, até ouvirmos a voz de Deus. A voz de Deus. Para, continua, volta, prossiga. O que Deus falar é o que a gente tem que acatar. Amém, eu creio. E para Deus falar, na simbologia de cavar, às vezes você cava, fala, Senhor, não falei nada, continua cavando, cava, igual Samuel, não, fui eu não, Eli, o fui eu não, Samuel. Aí Samuel, Eli entendeu, e às vezes só vamos ouvir a voz de Deus quando encontramos as águas. E às vezes entendemos que Deus estava conosco no encontrar das águas, porque Deus honra, irmãos, quem paga o preço. É verdade. As bênçãos de Deus é pela graça, é pela misericórdia de Deus, mas tem bênçãos que o Senhor dá para aqueles que pagam o preço, porque Deus honra aquele que
cava. É verdade. Nessa simbologia aqui da palavra de Deus. Toda vez, interessante, né? Que Isaac cavou, ele achou água. Não importa o lugar. Deus é fiel. O primeiro já estava cavado, que foi Abraão. Ele só desenterrou, tinha água. O segundo ele cavou, ele achou a água. O terceiro ele cavou, ele achou a água. Então, toda vez que Isaac cavou, profundamente ele achou a água. Deus, todas as vezes, honrou o esforço de Isaac. Entendeu? Que vale a pena pagar o preço. Que vale a pena continuar insistindo na presença de Deus por algo que está buscando. Então nós temos que aprender a orar e buscar a Deus. A acreditar quando não tiver túnel, não tiver luz. Deus não precisa desse túnel, Deus não precisa dessa luz aí. Porque Ele tem uma coisa que é maior do que o túnel, Ele é a luz. Deus abençoe. O Espírito Santo continua trabalhando em sua vida, em seu coração. Prepara as picaretas, as pás enxadas, porque nas bênçãos maiores, tu, não o outro, tu terás que cavar. Que Deus abençoe. Amém.